Olá, meus queridos alunos, mais uma vez estou aqui para mais uma aula de biologia com vocês. Esta aula nós vamos estudar sobre a classificação dos seres vivos. Aqui a gente tem essa árvore aqui, né, que é chamada árvore da vida, que representa, olha, uma variedade enorme de seres vivos, plantas, animais, animais pequenos como insetos e tudo. Nós vamos nessa aula entender como ocorre a classificação dos seres vivos, a importância dessa classificação e vamos ver alguns exemplos de classificação dos seres vivos e o que se leva em conta para fazer essa classificação, como é feita essa classificação. Vamos lá? Olha só, em todo o planeta Terra habitam mais de 2 milhões de seres vivos, adaptados aos mais diversos ambientes com infinitas formas. Diante de tanta variedade, os cientistas perceberam a necessidade de se desenvolver um sistema formal e eficiente de classificação, considerando suas características em comum e relação de parentesco evolutivo. Então, a classificação dos seres vivos surgiu da necessidade. O aumento de seres vivos descobertos foi sendo anotado consideravelmente, e aí os cientistas precisavam classificar, identificar cada ser vivo, dar nome para cada um. Então surgiu a necessidade de fazer esse sistema e ele tinha que ser formal, não podia ser um sistema, vamos dizer, aleatório, cada região fazia a sua, e ele precisava ser eficiente, porque precisava agrupar todos os seres vivos, todos esses mais de 2 milhões de seres vivos do planeta. E aí eles levavam em conta as características comuns, o que eles têm em comum, e a relação de parentesco evolutivo. Os seres vivos evoluem, eles se modificam, então eles levavam isso em conta. Vamos ver como acontece. Aqui a classificação dos seres vivos nós temos. A classificação dos seres vivos é a parte da sistemática, ciência que estuda as relações entre organismos e que inclui a coleta, preservação e estudo de espécimes. E analisa os dados vindos de várias áreas da pesquisa biológica. Olha, é uma coisa bem complexa. A sistemática, que é o que faz a classificação, estuda, né, a ciência que estuda a relação entre os organismos, faz coleta, né, vai coletar essas informações, preserva essas informações, faz estudo das espécimes, né, que são os indivíduos, analisa os dados, né, para ver se tem parentesco com o vizinho ou não. E aí essas informações podem vir de várias áreas da pesquisa biológica. Pode vir da genética, da evolução, da ecologia, da bioquímica, enfim. É uma união da ciência. A sistemática é a parte, né, a área da biologia que estuda a biodiversidade. O que é biodiversidade? Biodiversidade bio é vida, diversidade da vida ou diversidade de vida. É a variação de seres vivos que a gente tem. Então a sistemática é a ciência que estuda isso, é a parte da biologia que estuda isso. Através de um sistema sistêmico, sintético de classificação chamado de taxonomia. Então a gente vai ainda analisar isso aqui, ó, taxonomia, que utiliza hierarquias para agrupar os organismos formando grupos e subgrupos. Então a sistemática, ela estuda a biodiversidade. E aí, esse sistema sintético que classifica é chamado de taxonomia. Essa taxonomia agrupa os seres vivos em grupos de acordo com a hierarquia, o grau de parentesco e a hierarquia. Nós vamos compreender como funciona. Aqui a gente tem uma imagem, né, das variações de seres vivos, a gente pode ver que tem umas ramificações. Ó. Aqui está as plantas, aqui estão os animais. Eles ficam de acordo com o grau de parentesco, ou com o grau de semelhança. Isso é um dos principais fatores levados em conta na hora de fazer a classificação. Vamos seguir? Aqui a gente tem, olha só, os objetivos da sistemática. O que a sistemática, né, tem para fazer?
além de estudar a biodiversidade, né? Mas aí tem um monte de detalhes envolvidos. Conhecer melhor os seres vivos e, para tal, são agrupados em categorias taxonômicas ou táxons. Isso aqui já é a parte da taxonomia. Usar a taxonomia para identificar, descrever, nomear e catalogar as espécies. Então, esse negócio de dar nome, por que o homem tem esse nome científico, Homo sapiens? Tá aqui, é a parte da taxonomia, que é identificar, descrever as características, dar nome, que é nomear, e catalogar, colocar, publicar naquele grupo. Aí é um objetivo da sistemática, porque a taxonomia está dentro da sistemática. Outro objetivo, identificar os processos determinantes da biodiversidade ou da diversidade biológica. Que os processos ajudam, né, a aumentar essa variedade de seres vivos? A evolução, por exemplo, mutações gênicas, interferências, né, do homem. Na verdade, as interferências do homem atuam no sentido contrário, né, de diminuir a diversidade, mas não deixa de ser um processo que interfere, né, que determina a diversidade. Aqui a gente tem mais um objetivo, que é identificar as relações de parentesco evolutivo entre as espécies atuais e seus antepassados, usando conhecimentos de outras áreas da biologia, como a genética e a biologia molecular. Vocês vão estudar no terceiro ano isso daqui, genética e biologia molecular, que leva em consideração os fatores evolutivos das espécies. Então, a gente não está aqui do nada, né? Teve uma evolução, a gente tem pais, tem avós, tem bisavós, tataravós e assim sucessivamente. Então, essas características ocorre uma certa evolução. Hoje a gente se veste diferente do que nossos avós se vestiam, a gente se alimenta, come coisas diferentes. Então, isso são processos evolutivos e a gente tem um grau de parentesco. Algumas coisas se mantêm, a gente ainda utiliza igual os nossos avós e outras coisas não. Então, isso também é parte do objetivo da sistemática, né? Investigar essas relações de parentesco. Seguimos. Aqui a gente vai para a parte da taxonomia, né? Da classificação. No sistema de classificação biológica, são usadas categorias para agrupar os organismos de acordo com suas semelhanças. A categoria básica é a espécie. Por que básica? Vamos entender. Que se define como seres semelhantes que são capazes de se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Então, um grupo de seres, que esse grupo de seres tem semelhanças, né, tem características semelhantes, são capazes de se reproduzir, né, naturalmente, sem interferência do homem, e gerar descendentes férteis, isso é, esses descendentes podem dar continuidade à evolução da espécie, então esse grupo é considerado uma espécie. Então, a categoria básica é a espécie por causa disso. Animais da mesma espécie são reunidos em uma outra categoria, que é o gênero. Aí, todos que pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias, que são agrupados em ordens. As famílias são agrupadas em ordens. Por sua vez, se reúnem em classes, que são reunidas em filos, e por fim temos os reinos. Os reinos são, portanto, a última categoria da hierarquia, é a maior, e se subdivide até chegar à espécie, que é a categoria mais básica. Vamos aqui para o esquema que a gente vai entender. Aqui a gente tem as categorias taxonômicas, o reino, esse daqui tá aqui, Toda essa parte rosa aqui é o reino, é a categoria maior, então é a última categoria da hierarquia. Nós só temos 5 reinos, esses mais de 2 milhões de seres vivos estão classificados, estão distribuídos dentro desses 5 reinos. Esses 5 reinos, eles se subdividem, 5 reinos se subdividem e formam os filos. Os filos, eles são menores que os reinos, então eles estão aqui dentro. Um reino pode ter 5 filos, pode ter 30 filos,
né? Depende. Nós vamos estudar cada um dos 5 reinos e os filos principalmente, tá? Os filos são subdivididos e formam as classes, que são menores que os filos, então elas estão aqui dentro. As classes são divididas em ordens, que são menores que as classes que estão aqui dentro. Então, um filo pode ter 10 classes, 5, 20, e uma classe pode ter 30 ordens, 10 ordens, 40 ordens, então depende. As ordens se subdividem em famílias. As famílias são menores, então fica aqui dentro. E as famílias se subdividem para formar os gêneros, que são menores, e os gêneros se subdividem para formar a espécie. Então, quanto mais próximo da espécie, mais eles se parecem. O grupo fica menor, olha aqui o quadradinho ficou menor, só que o número aumenta. A gente tem 2 milhões de espécies, e mais de 2 milhões, e aqui a gente só tem 5 reinos. O reino é um grupo maior, mas só tem 5. O filo é menor, já tem mais filo. A classe é menor, já tem mais classe. A ordem é menor, então tem mais ordem. Até chegar à espécie, que é a menor, que é a mais básica. E então tem cerca de mais de 2 milhões de espécies identificadas. Vamos seguir. Aqui, então, nós temos essas são as categorias taxonômicas. E a gente vai, né, nessa condição de hierarquia, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. A espécie é a categoria mais básica, é a menor, e o reino é a categoria maior, que é de maior hierarquia. Aqui, neste gráfico da pirâmide, a gente tem essas duas informações. O reino está lá em cima, porque o reino está lá no topo da pirâmide, é pequeno, e a espécie está aqui embaixo e na base. Porque a gente só tem 5 reinos e tem mais de 2 milhões de espécies. Então, a gente tem mais espécies do que reino. À medida que vai subindo aqui, a quantidade de grupo diminui. Eu tenho menos gêneros, menos família, menos ordem, menos classe, menos filo e menos reino. Aqui, ó, vamos entender a seta aqui indicando. Quanto mais próximo do reino, ó, a maior é a diversidade biológica entre os representantes por categoria. Mais variados eles são. Quanto menor, ó, mais próximo da espécie, no sentido da espécie, maior é a semelhança entre os representantes por categoria. Eles se parecem mais. Nesse sentido, para o sentido da espécie, eles se parecem mais. Para o sentido do reino, eles são mais diversificados, ou seja, são mais diferentes, tem mais variedade. Aqui do lado, a gente tem nessa imagem a classificação do cão, cachorro, cães familiares. E aí vamos começar lá de cima do reino. No mesmo reino do cachorro, a gente tem aqui ó, o cão, o lobo, a raposa, o urso, o homem, o sapo, a assídia. Assídia é um invertebrado, gente. Cadê minha caneta? Ah, tá aqui. E a barata. Por que eles estão no mesmo reino? São todos animais, estão no reino animal. Aí a gente tem o filo cordado, ó, cordados. O que ficou fora desse filo? Ficou a barata. A barata não faz parte do filo cordado. Então, à medida que vai diminuindo, ó, aqui no reino a gente tinha 5, 6, 7, 8 indivíduos. Aqui a gente só tem 7, um já ficou. Aqui tem o subfilo. Alguns organismos apresentam subfilos, que é o subfilo vertebrado, que tem a coluna vertebral. Aqui saiu a assídia. Ela não tem a coluna vertebral, é um invertebrado. Então, foi diminuindo. Estão ficando os mais parecidos, ou que tem características em comum. Aqui na classe mamária, né? Mamíferos. Só os que mamam vão ficar aqui. Quem saiu? O sapo. O sapo não é mamífero. Então, a gente, todos que tem aqui, ó, o cão, o lobo, a raposa, o urso e o homem são mamíferos. Manteve. Carnívoros. Só vão ficar aqui os carnívoros. Cão, lobo, raposa, urso. O homem não é carnívoro, saiu. A família, a gente tem a família dos caninos, né? Canídeos, ou canidae, a gente fala assim. Então, quem saiu?
Só vai ficar os caninos aqui. Ficou o lobo, o cão e a raposa. O urso não é canino, ele é da família Ursidae, tá de fora. Aí a família é dividida em gênero. A gente tem o gênero Canis. No gênero Canis está o lobo e o cão. A raposa não é desse gênero. Então, ela não está. E por fim, a espécie e o nome científico dele, que é Canis familiaris. O que a gente pode ver? Que no sentido da espécie, vai afunilando. E só vai ficando os indivíduos que têm características próximas, que se parecem mesmo. Os que não se parecem vão ficando, vão fazer parte de outro grupo, de outra família, de outra classe, de outra ordem e assim por diante. Então, esse é o sistema de taxonomia que coloca os organismos dentro de grupos de acordo com o grau de parentesco e sempre vai respeitando essa hierarquia, sendo que o reino é a maior categoria e a espécie é a menor categoria, que é a unidade básica. Vamos continuar, gente. Aqui, olha, eu achei isso daqui bem interessante, aí eu coloquei para vocês, tá? Eu não consigo fazer esses truques, mas eu acho que pode ajudar vocês a memorizar essa sequência, porque é importante que vocês memorizem essa sequência, tá? Ó, truque para decorar a classificação biológica. Vocês precisam saber que primeiro a categoria maior é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Aí, eu não sei quem inventou, tá, gente? Eu achei na internet, mas achei legal. Tem essa frase aqui e a primeira letra, né, que vai lembrar a primeira letra do nome que você, da categoria. Olha só, a frase é: rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Rato de reino, frito de filo, com de classe, né? Classe, orégano, né? De ordem, fica, família, gostoso, gênero e experimente espécie. É um truque, né? Que eu acho que pode dar certo, então coloquei para vocês. Vamos ver mais coisas sobre a classificação. Agora vamos ver a regra de nomenclatura. O que é isso? Todas as espécies, elas têm nome científico. E aí, para se escrever esse nome, para colocar esse organismo dentro de uma categoria, existem as regras de nomenclatura que foi desenvolvida pela comunidade científica, ou seja, os cientistas da classificação. Por que colocar essa regra? Para um mesmo indivíduo não ter um monte de nomes diferentes, não ser classificado duas vezes e assim por diante. A mandioca, por exemplo, em várias regiões do Brasil, ela é conhecida com nome diferente, é macaxeira, mandioca. Então, se for, ela tem um nome científico que não é esse é o nome popular, porque o nome popular varia muito de uma região para outra. O nome científico não tem essa variação, e não tem essa variação graças a essas regras de nomenclatura que eles obedecem. Então, vamos ver como que funciona. O sistema atual identifica cada espécie por 2 nomes em latim. Por que em latim? Latim é uma língua morta, não sofre mais modificação, então esse nome também não sofre modificação. Então isso é importante porque senão acabava ocorrendo as variações, né, da língua. Então escolheram a língua latim porque ela não sofre mais variação. O primeiro nome em letra maiúscula, o primeiro nome deve ser escrito em letra maiúscula e é o nome do gênero. O segundo nome é escrito em letra minúscula e é o nome da espécie, né? O epíteto específico. Os 2 nomes juntos formam o nome da espécie, que é binomial. Toda espécie é binomial, ou seja, tem 2 nomes. O primeiro vai identificar qual é o gênero dela, e o segundo é o epíteto específico, que é uma característica da espécie, que vai diferenciar ela. E aí, os nomes científicos podem vir do nome do cientista que descreveu, pode ser uma homenagem a ele, né, que descreveu a espécie, de um nome popular, né, como a gente está falando, que eu falei, da macaxeira, mandioca. Esse nome popular pode inspirar o nome científico, tá? De uma característica que ela presente, então por isso é específico, né, epíteto específico, porque pode ser uma característica única dela, né, ou também do lugar onde ela ocorre, né, pode ser o nome do país, da cidade, alguma coisa assim, se for uma espécie endêmica, e
Outras questões também podem ser levadas em consideração para quem vai identificar. Geralmente, quem faz o nome, quem dá o nome para a espécie é o cientista que descobriu ela, que identificou. Então, ele pode homenagear alguém, pode homenagear um lugar, alguma coisa assim, as criatividades. Aí, por convenção internacional, o nome do gênero da espécie é impresso em itálico, grifado ou negrito. Dos outros táxons, não. Como assim? Subespécie tem um nome composto por 3 palavras. Se alguma subespécie tem 3 nomes, porque era uma espécie e aí ela se diferenciou, formou uma subespécie. Aí ela coloca mais um nome para identificar ela. Olha aqui como se escreve. Canis é o primeiro nome, está escrito em letra maiúscula. Familiares é o segundo nome, está escrito em letra minúscula. Canis é o gênero, familiares, né, é o epíteto específico, que é o cão doméstico. Então, vejam que está escrito aqui em itálico, porque ele precisa ficar destacado. Outro nome científico, Canis lupus, esse é o lobo. Ele está em negrito, pode ser assim também. Olha a regra, a primeira letra da primeira palavra é maiúscula, a segunda é minúscula. Isso é importante, gente. Tem exercícios que pedem para vocês identificar se o nome está escrito correto. E aí vocês têm que lembrar dessas regras para fazer essa identificação. E aqui, Felis catus, que é o nome do gato. Ele está grifado. Primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Então, são essas regras básicas de nomenclatura que devem ser seguidas para escrever o nome. É fácil identificar quando está se falando de uma espécie, porque ela vem assim, destacado no meio do texto. Está lá lendo um texto, num livro, na internet, o nome científico da espécie vai vir identificado assim, ou itálico, ou negrito, ou grifado. Geralmente vem itálico. E quando vocês forem escrever, vocês também têm que fazer isso. Vai escrever no caderno? Então faz grifado. Vai digitar, ou aí você pode fazer de um desses 3 formas. Não precisa ser as 3, é uma só. Seguimos. Aqui, vamos ver o processo evolutivo. O processo evolutivo envolve 2 mecanismos de especiação. O que é especiação? Formação de novas espécies. Não tinha, né, de acordo com as teorias evolutivas biológicas, esses 2 milhões de espécies não apareceram do nada. Eles foram surgindo. Então, especiação é o nome do processo. Eles foram se diferenciando. Aí a gente tem a anagênese e a cladogênese. Vamos primeiro ver a anagênese. Ana é para cima, genes é origem, então significa origem para cima. Representa a progressiva evolução de caracteres que surgem ou se modificam alterando a frequência genética da população, sempre no sentido reto, para cima. Geralmente se estabelece por eventos relacionados à mutação, permutação em cromossomos homólogos. Isso que vocês vão estudar no 3º ano, lá na parte da genética com a evolução, tá? Aqui, a gente tem aqui a anagênese. O que acontece? Essa borboleta aqui, ela tinha uns traços amarelos e ela foi se modificando. Aqui ela já não tem. Ocorreu um processo evolutivo, uma evolução progressiva. Surgimento de novo caractere ou uma modificação da característica que já tinha, que era essa manchinha amarela, que agora não tem mais, mas sempre nesse sentido, em linha reta, tá? Por isso o nome, para cima. Agora vamos ver a cladogênese. A cladogênese, clado significa ramo, compreende a ramificação filogenética ocasionando a ruptura na coesão de uma população que, em função de contínuas transformações anatômicas e funcionais em respostas às condições ambientais, resultam na dicotomia, que é separação, neste caso em grupos, da população, estabelecendo diferenças capazes de originar clados, grupos não compatíveis, grupos diferentes. Nossa, professora, isso é muito grande, é muita informação. Mas ele é simples, A cladogênese está aqui, a borboleta, que é bem semelhante a essa. O que aconteceu com ela? Ela se dividiu em 2 grupos.
Aqui, uma acumulou características, ó, a mancha amarela desapareceu totalmente e a parte preta aqui das asas ganhou mais espaço. Nessa daqui, a mancha amarela mudou de lugar, né? Mudou de posição. Ela tem a mesma origem, que era essa borboleta, mas aí aconteceu o quê? Ramificação filogenética, ó. Ramificação filogenética. Isso daqui é um ramo, isso daqui é outro ramo. E aí ocorre as contínuas transformações. Essa daqui vai ter as transformações, ó. Essa já não é mais igual a essa. E aqui também teve contínuas transformações. Veja que aqui aqui ela tem essa parte vermelha na asa, aqui não tem. São transformações que vão acumulando, que são anatômicas e funcionais. Neste caso, a gente está vendo que são anatômicas, são mudanças na estrutura. Se isso tem a ver com a função, se essa vira uma característica funcional, aí depende, talvez é uma modificação para adaptação, para sobrevivência, porque o habitat natural dela foi modificado, então ela precisa se modificar. Enfim, a gente vai estudar isso também na parte quando a gente vai estudar a evolução, tá, gente? É só para a gente dar uma entendida de como ocorre esse acúmulo de diferenças entre os seres vivos, tá? E aí, essas diferenças são capazes de originar clados não compatíveis, que são espécies. A gente tinha uma espécie aqui e a gente agora tem duas diferentes. Então, são dois grupos diferentes. É assim que as espécies se ramificam ou se multiplicam ao longo das gerações. Seguimos. Sistemática filogenética. A sistemática filogenética ou cladística é um método de classificação dos seres vivos fundamentado na ancestralidade evolutiva das espécies. É uma reconstrução da história evolutiva por meio de hipóteses que consideram a relação de parentesco entre os grupos ou táxons. Táxons são aquelas categorias taxonômicas lá, o reino é um taxo, o filo é um taxo, a espécie, assim sucessivamente. Esse sistema, ou essa sistemática filogenética, foi proposto em 1950 pelo biólogo alemão Willy Hennig. Esse sistema promoveu diversas reformulações na classificação, novas formas de classificar, novas mudanças na classificação. Nos estudos longenéticos, as relações evolutivas são representadas graficamente por cladogramas ou clados, ou também chamados de árvores filogenéticas. Aqui estão eles. São vários modelos, tá, gente? É um cladograma. Tem o ancestral, né? Aqui tá o ancestral, que é o raminho onde tudo começou. E aí, clado é da cladogênese, lembra? Ela vai se ramificar. Aqui teve uma ramificação. Esse grupo aqui vai sofrer anagênese. Ele vai seguir em linha reta. E esse grupo aqui vai sofrer mais cladogênese. Aqui se divide em dois novamente. Grupo 2 e aqui o outro grupo se divide novamente e vai formar o grupo 3 e o grupo 4. Com isso, a gente pode comparar o grau de parentesco entre eles. Eles podem ser representados de forma diferente. Esse daqui está no sentido vertical, esse daqui está no sentido horizontal. Esse aqui está meio inclinadinho aqui, mas vamos usar eles como exemplo. Esse daqui é o mesmo desse, só que estão em formatos diferentes. O ancestral, aí ele foi dividido em dois grupos. Um grupo são as algas, o grupo 2, né, é o grupo que formou as algas e as briófitas. O grupo 3 é o grupo que formou as pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Isso são as plantas. Vamos entender nesse daqui. O reino plantar, aqui, olha, é o ancestral comum, onde tudo começou. Essa característica, todos os organismos que estão aqui em cima têm, as angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e as algas. Todos têm parede celular. Aí, olha só, esse ramo aqui está antes da segunda característica. Então, as algas
verdes, não tem embrião retido no gametófito feminino. Essa característica aqui do embrião só vale para os que estão aqui em cima, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mesma coisa que acontece com os vasos condutores de seiva. As briófitas estão antes, então as briófitas ficam de fora, não tem vasos condutores de seiva. Essa característica só vale para os que estão na frente. Aí a gente tem aqui a semente. As pteridófitas estão fora. A divisão para as pteridófitas está antes da semente, dessa característica. Então, as pteridófitas não têm semente. E aí, quem tem semente? As gimnospermas e as angiospermas. Aí, flor e fruto. As gimnospermas não têm, porque a divisão delas está separada. Então, elas vão acumular características diferentes. Aqui, ó, se a gente voltar a esse cladograma, a gente pode dizer o quê? As angiospermas e as gimnospermas, elas são mais semelhantes, elas são mais parentes do que as angiospermas com as pteridófitas, ou as gimnospermas com as pteridófitas. A mesma coisa, as algas e as briófitas são mais parentes, né? Elas são mais semelhantes do que as briófitas com as pteridófitas. Então, esses cladogramas, ou essas árvores filogenéticas, ou esses clados, eles servem para isso, para a gente fazer essa comparação de grau de parentesco. Geralmente, eles vêm assim, ó, com as características, e aí a gente analisa qual organismo tem aquela característica ou não, e o grau de parentesco entre eles, tá? Mas vocês vão fazer atividade sobre isso, e daí vocês vão entender melhor. Vamos seguir. Aqui a gente tem um exemplo, ó, de animais, ó, do clado. A gente tem a origem, né, que seria o ancestral comum, e as mesmas classificação. Os anfíbios, tá nesse grupo. Aí depois a gente tem aqui os mamíferos. E o que a gente está representando? Reptilia, que é um grupo monofilético. As tartarugas, as aves, os dinossauros e outros répteis, como lagartos e cobras, eles estão num grupo mais próximo. Eles são mais parecidos entre eles do que os mamíferos. Os mamíferos estão do lado de fora desse grupo. São mais parecidos entre eles do que os anfíbios. Então, isso representa aqui, ó, entende-se que, e aqui dentro desses 4 grupos, as aves e os dinossauros são mais semelhantes, têm mais grau de parentesco do que os lagartos com os dinossauros, do que as tartarugas com as aves, porque eles estão aqui num ramo que os outros dois não estão. Então, é importante vocês entenderem esses raminhos. Aqui, olha, um dos 5 reinos. A gente tem um ancestral comum. Aí tem o reino Monera, que é o das bactérias aqui. E aí tem uma divisão. Formou o reino protista e seguiu. Depois se dividiu para formar o fungi e seguiu. E aí depois a gente tem lá o plantar e o animalia. O que a gente pode observar nisso? Que o reino plantar e o reino animalia são mais semelhantes entre eles do que o reino plantar com fungi, plantar com protista, monera com protista, porque eles foram juntos até lá em cima, só lá em cima que houve essa separação. Certo, gente? Vamos seguir. Aqui, ó, as primeiras classificações. Só um pouco da história da classificação, tá? Ó, Aristóteles, pelo que se sabe, foi o primeiro a classificar os seres vivos. Ele dividiu-os em 2 grupos, animais e plantas, que tinham subgrupos organizados de acordo com o ambiente em que viviam, sendo caracterizados como aéreos, terrestres ou aquáticos. E aí, mais tarde, vários cientistas criaram sistemas baseados no que Aristóteles havia feito. Mas o naturalista sueco Carl von Linné, mais conhecido como Linneu, definiu como critério de classificação características estruturais e anatômicas. Isso fez toda a diferença. O corpo, né? Se tem asas, se tem pernas, se tem nadadeira, que é a estrutura anatômica, tá? Linneu era criacionista e acreditava que o número de espécies era fixo
e imutável. Ele não acreditava na evolução e tudo isso, tendo sido definidas por Deus em momento da criação. Então, mesmo assim, ele conseguiu fazer um sistema de classificação bem eficiente. Depois, outros cientistas depois dele acrescentaram, né, essas graus de parentesco, evolutivas e tal. Assim, os animais eram agrupados apenas de acordo com as semelhanças corporais e as plantas segundo a estrutura das suas flores e frutos, porque era o que eles conseguiam ver. Na época eles não tinham estudo de genética, bioquímica nem nada para fazer comparação. Aí, olha só, em 1899, o biólogo alemão Ernst sugeriu que fosse criado o reino protista e o reino monera. Só tinha dois, né? Animais e vegetais. Além dos dois que já existiam. Então, foi onde surgiu mais dois reinos, protista e monera. Em 1969, o biólogo Robert Whittaker propôs a divisão dos vegetais em um outro grupo, o dos fungos, criando, portanto, os 5 reinos: protista, monera, fungi, plantae e animalia. Então, foi aí que formou os 5 reinos lá em 1969 e até hoje a gente tem como estudo esses 5 reinos. Pode ser que surja uma nova divisão e seja formado o 6º reino, mas por enquanto a gente só tem 5. Aí, a partir de 1997, com os estudos, né, passaram a existir 3 domínios, que são divisões acima dos reinos. Mas para estudos de classificação, a gente usa os 5 reinos, tá? Aí a gente tem esses 3 domínios: Arcaia, Eubactéria e Eucária. Nos 2 primeiros são distribuídos procariontes, bactérias, protozoários e algas unicelulares. E no outro, todos os organismos eucariontes, como fungos, plantas e algas. Então, dois domínios é só para as bactérias, protozoários e algas, organismos pequenos. Um só vai englobar fungos, plantas e animais. Vamos ver. Aí, aqui algumas informações sobre os 5 reinos, nós vamos estudar, tá? Cada um dos 5 reinos separados. O reino monera reúne as eubactérias e arqueobactérias, que são os seres procariontes e unicelulares, são as bactérias. O reino protista tem os protozoários e algas como representantes. O reino fungi são eucarióticos e ou multicelulares e heterotróficos, que são os fungos. O reino plantae ele tem representantes eucarióticos, multicelulares e autotróficos, fotossintetizantes, são as plantas. E o reino animalia abriga indivíduos eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, que são os animais. Aí a gente tem aqui, ó, a representação dos 5 reinos. A gente tem um ancestral comum, de acordo com a classificação biológica, com as teorias evolutivas da biologia, da ciência, todos os seres vivos têm um ancestral comum. Então, sempre a gente vai ter esse nomezinho aqui embaixo. Aí a gente tem o primeiro reino, que é o reino monera, é esse grupo aqui que está destacado de azul. Eles são simples, né, organismos simples. Depois a gente tem o reino protista, que estão lá as algas e os protozoários. E aí aqui, no sentido vertical, a gente tem o reino fungi, que são representados pelos fungos, e o reino plantae, né, onde que estão as plantas, né, algas também, algumas algas estão nesse grupo, além de ter aqui, ó, aqui são algas unicelulares, lá no reino protista. E no reino plantae, a gente tem algas multicelulares. E o reino animalia, que estão os animais, certo? Nessa outra imagem, a gente tem os 3 domínios, o mesmo conceito aqui do ancestral comum. Os reinos, ó, a gente tem o domínio da bactéria, arcária e eucária. Aqui estão as eubactérias, que são bactérias, reino monera. Aqui também a arqueobactéria, que é reino monera. Então, esses 2 domínios é só de bactéria. E aqui está o reino animal, fungi, plantae e protista. Os outros 4 reinos estão nesse daqui, eucária. Os protistas, alguns estão nesse grupo, tá?
dos domínios da arqueobactérias, porque tem os protistas que são unicelulares, que não tem células eucariontes, né? As células são procariontes, então eles ficam do lado de cá. Esse eucária é de célula eucarionte, aquela célula que tem a membrana nuclear, tudo dividido, tá? Então é isso sobre a classificação dos 5 reinos e os 3 domínios. Seguimos. Aqui, olha, a gente tem um exemplo de classificação, gente. Isso aqui é a classificação científica. Eu coloquei organismos diferentes, mas assim, falados ou conhecidos, para a gente relacionar. A gente tem a onça pintada, o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, que é aquelas categorias taxonômicas. Reino, animalia, filo, cordata, classe mamária, ordem, carnívoro, felinidae, família, gênero, pantera e o nome científico, Panthera onca. Se a gente for comparar com o cachorro, olha só, mesmo reino, mesmo filo, mesma classe, mesma ordem. Eles são parentes, a onça e o cachorro, eles são parentes até o nível de ordem. Eles pertencem à mesma ordem, mesma classe, mesmo filo e mesmo reino. Aí, de família para frente, esse daqui é da família Felinidae, que são felinos, e esse aqui Canidae, que são caninos. Então, eles se separam. Aqui eu peguei 2 vegetais, o limão e uma orquídea, tá? O reino é plantae. Aí, no lugar de filo, no reino plantae, usa-se a palavra divisão, mas é a mesma coisa. Eles apresentam a mesma divisão, magnoliofita, apresentam a classe diferente. Então, eles são parentes, ó, o limão e a orquídea, só até o filo, só até a divisão. Daqui para baixo, eles não são parentes mais, porque eles já vão acumular características diferentes. Então, isso é a classificação científica, que tem lá todas as categorias taxonômicas e lá no fim o nome científico. Ó, do limão, Citrus limone. O da orquídea, a gente pode observar Oncidium variculus. É o nome científico da orquídea. Esquisito. E ela é tão bonita. E aqui, Canis lupus familiaris. Por que Canis lupus familiaris? Ele é o nome do gênero, do espécime, e o terceiro nome, ó, é trinominal, porque já é uma subespécie do Canis lupus. Então, já tá aqui. E a pantera onça, né? Panthera onca, que é a onça. Então, são exemplos de classificação e sempre vai aparecer todos os organismos, eles têm que estar obrigatoriamente dentro de um reino, de um filo, de uma classe, de uma ordem, de uma família, de um gênero. Se ele não tiver classificado em lugar nenhum desse, então é uma nova espécie que está sendo descoberta, e aí tem que se investigar, fazer toda essa investigação aqui da taxonomia, da sistemática, investigar o grau de parentesco, com quem ela se parece, e fazer a classificação dela, colocar ela dentro de um dos reinos, de um filo, de uma classe, de uma ordem, de acordo com as características. Então, a todo tempo, os cientistas estão descobrindo novas espécies, então esses 2 milhões de espécies está aumentando consideravelmente. Vamos ver? Então é isso, gente. Terminou nossa aula sobre a classificação dos seres vivos. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.